Olá, alunos do canal Direito em Tela. Hoje a aula é sobre aquisição de bens públicos. A aquisição de bens pela administração segue, em boa medida, as regras pertinentes ao direito privado, com a incidência de normas de direito público. São formas usuais de aquisição: compra, doação, dação em pagamento, permuta, acessão, transmissão de herança, uso capião, desapropriação, confisco e a perda de bens em razão de ilícito penal e de ato de improbidade administrativa, investidura e ainda o registro de parcelamento do solo. Quanto à titularidade e à propriedade dos bens públicos, temos o seguinte: a titularidade de bens móveis, semoventes e imóveis é atribuída àquela pessoa política, à União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios. A repartição segue o disposto no artigo 20 da Constituição Federal quanto aos bens da União e o artigo 26 da Constituição Federal em relação aos estados, remanescendo aos municípios todos os que não estejam incluídos nesses artigos da União e dos estados e localizados no território municipal, como as vias de circulação, as praças, as ruas, as avenidas. Aquisição de bens móveis depende de licitação e deve observar o princípio da economicidade, sendo obrigatória a fixação de preços compatíveis com o setor privado, com o mercado. As compras dependem de processo administrativo, do qual consta a caracterização do objeto a ser adquirido e a indicação dos recursos orçamentários para o seu pagamento. Aquisição de bens imóveis. Além dos modos de aquisição da legislação civil, a administração pode valer-se de institutos próprios do direito público, como a desapropriação, o confisco, o registro de parcelamento de solo e a investidura. Compra e permuta. Contrato pelo qual uma das partes, chamado vendedor, transfere o domínio de certo imóvel que integra o seu patrimônio ao outro contratante, chamado comprador, mediante recebimento em dinheiro de determinado preço, conforme nos ensina o artigo 481 do Código Civil. Depende de procedimento administrativo, autorização legislativa, lei, avaliação prévia e licitação. A permuta de bens imóveis aplicam-se as mesmas regras, observando a possibilidade de dispensa de licitação se praticada entre órgãos ou entidades da própria administração pública. Dação em pagamento. A dação de bem imóvel em pagamento de dívida mantida com o poder público constitui uma forma de aquisição de propriedade por parte do poder público, mas depende de lei autorizativa e de avaliação prévia, conforme o artigo 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional. A lei, nesse caso, é indispensável, porque o crédito deve ser satisfeito na forma legalmente disposta, sendo excepcional o modo de pagamento pela dação. Ultimada a dação, deve ser lavrada a escritura pública e levada a registro. Trata-se, portanto, de uma aquisição pela transcrição. Doação. Contrato segundo o qual uma pessoa, chamada doador, por liberalidade, transfere um bem do seu patrimônio para o patrimônio de outra, designada donatário, que evidentemente o aceita. É o que diz o artigo 538 do Código Civil. Nada impede que a entidade estatal seja donatária de bens imóveis, receba bens imóveis. As doações com encargo devem sujeitar-se à prévia aprovação legislativa, ou seja, dependem de lei. Uso capião. Os bens públicos não podem ser objeto de uso capião, porque dotados da imprescritibilidade, mas nada impede que a entidade estatal, o poder público, atuando em posição de identidade com os particulares, possa adquirir a propriedade imobiliária pela uso capião, conforme diz o artigo 1238 do Código Civil. Os requisitos são os mesmos aplicáveis aos particulares, não havendo necessidade de lei autorizativa e nem de prévia avaliação. Desapropriação.
corresponde a um instrumento de intervenção na propriedade privada e que leva à perda da propriedade imóvel. É o que diz o artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Somente pode ser realizada por pessoas jurídicas de direito público e desde que atendidos os pressupostos constitucionais e legais, utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Sucessão. A entidade estatal tanto poderá figurar como herdeira ou legatária, em disposição de última vontade, o testamento, como também será beneficiária na hipótese da chamada herança jacente, desde que observado o prazo de 5 anos da abertura da sucessão, sem que seja conhecido qualquer herdeiro ou sucessor. Os bens, conforme a sua localização, serão revertidos então para o patrimônio do município, do Distrito Federal ou da União, conforme situado no território de cada um deles, conforme diz o artigo 1844 do Código Civil. Os estados somente receberão se forem contemplados em testamento. Registro de parcelamento de solo. Independente de qualquer pagamento ou de ato de vontade, os bens imóveis identificados como destinados às vias de circulação, praças, espaços livres e a equipamentos urbanos passam a integrar o patrimônio público quando do registro do parcelamento do solo, do loteamento. Assim, promovido determinado loteamento, quando do seu registro, imediatamente adquire a entidade estatal, o município ou o Distrito Federal, parte da terra destacada da gleba de terras parcelada em quadras e lotes. É o que diz a Lei 6.766 de 1979. Perda e confisco de bens. O perdimento de bens é sanção prevista na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 46, também na Lei de Improbidade Administrativa, 8.429 de 92, e no Código Penal, artigo 91, disciplinam a possibilidade de sua imposição. O confisco também está previsto em outro artigo da Constituição Federal, o 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exposição de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário. Por enquanto é só, pessoal. Você gostou? Ajudou você? Então vem ser feliz com a gente. Inscreva-se ali no canal Direito em Tela e nos siga no Instagram e no Facebook. Até a próxima!